Toda a matéria que existe no universo, tudo, absolutamente tudo, estava comprimido em uma região menor que a cabeça de um alfinete. Mas de repente, cerca de 13 bilhões e 700 milhões de anos atrás, a matéria começou a se expandir violentamente, como se fosse uma grande explosão. Big Bang. Essa grande expansão deu origem a tudo. E foi nesse instante que nasceu o tempo. O relógio começou a bater. Ali naquele momento, o universo ou cosmos teria, portanto, uma data de aniversário. Inicialmente, pode parecer absurdo que uma teoria tão estranha tenha tido sucesso na explicação do mundo. Porém, é necessário compreender que essas ideias foram formuladas e avaliadas há mais de 2000 anos, numa época em que certamente os valores, as necessidades, as crenças e os critérios das pessoas eram muito diferentes dos nossos. A concepção de universo de Aristóteles e Ptolomeu atravessou barreiras geográficas e históricas. Ela se espalhou por Europa, Oriente Médio, Ásia Menor, Norte da África, entre outros, e foi constantemente aperfeiçoada nos séculos que se seguiram à sua suposição. Apenas na Idade Média é que encontramos críticas mais profundas ao sistema aristotélico. No início desse período, as teorias clássicas greco-romanas foram, em geral, recusadas pela Igreja Católica, que reivindicava uma explicação religiosa para o mundo. Uma passagem de Santo Agostinho, o mais influente dos primeiros padres da Igreja, ilustra a visão sobre as ciências físicas nessa época. É suficiente que os cristãos acreditem que a única causa de todas as coisas criadas sejam celestes ou terrenas, visíveis ou invisíveis, é a bondade do Criador, o único Deus verdadeiro, e que nada existe a não ser Ele próprio. Mas, com o passar dos séculos, a posição da Igreja Católica sofreu algumas modificações, e a concepção aristotélica do universo sofreu um processo de associação com as afirmações encontradas em documentos sagrados, como o Antigo Testamento, por exemplo. Boa parte da junção entre ciência grega e fé católica foi obra de São Tomás de Aquino, sacerdote e estudioso do século XII. Essa linha filosófica ficou conhecida como escolástica. São Tomás acreditava que conhecer a natureza era uma das maneiras de conhecer Deus, e o conhecimento desenvolvido pelos gregos deveria ser usado para esse fim. Nesse contexto, a Igreja deveria ter autoridade nos assuntos relacionados à salvação das almas. Na Europa, a principal inovação medieval no campo do ensino foi a criação das universidades. Essas escolas de ensino superior surgiram no século XII, a partir do contato do Ocidente com a cultura muçulmana e bizantina, muito diferentes das instituições independentes que conhecemos hoje. Eram fundadas por imperadores ou papas, como uma corporação eclesiástica que visava manter o monopólio cultural da Igreja. É difícil imaginar que exista alguém que não tenha se perguntado de onde viemos, como foi que o mundo começou. Pelos 4 cantos do mundo, todas as culturas já tentaram de alguma forma explicar a origem de tudo, a origem do universo. Todos já fizeram a mesma pergunta, de onde viemos. Essa curiosidade está mais viva do que nunca nos dias de hoje, alimentando a imaginação dos cientistas, que tentam desvendar nossas origens. Os gregos foram os primeiros a buscar compreensão sobre a origem do universo sem a interferência da religião. O mais influente dos filósofos da antiguidade era Aristóteles, que viveu em Atenas em torno dos anos 1040 a.C. 340 a.C., Aristóteles dizia que a Terra era o centro do cosmos e que ela ficava no meio de tudo, imóvel. Ele dividiu o cosmos em 2 partes. No centro de tudo estava a Terra. Depois vinha a primeira órbita, que era da Lua. Acima da Lua vinha Mercúrio, Vênus, o Sol, Marte, Júpiter, Saturno e, por último, as órbitas das estrelas. O Aristóteles dividiu o cosmos em 2 partes. No centro de tudo estava a Terra. Depois vinha a primeira órbita, que era a órbita da Lua, a que dividia o cosmos em 2 partes. Acima da Lua vinha Mercúrio, Vênus,
o Sol, Marte, Júpiter, Saturno e, finalmente, a órbita das estrelas. Segundo Aristóteles, a Lua, os planetas e as estrelas seriam feitos de uma substância misteriosa chamada éter. Da Lua para baixo, as coisas seriam compostas por 4 elementos. O primeiro elemento é a Terra, que se encontra no centro do cosmos. O segundo elemento, a esfera da água, que forma nos mares e oceanos. Logo em seguida, vem uma esfera de ar, que forma a atmosfera. E, por fim, a esfera do fogo, que é a maior esfera que nós conhecemos como Sol. E a menor, que é as estrelas. Podemos ressaltar que esses astros errantes não giram na mesma velocidade dos demais. Por isso, causavam motivos para contestação. Esses astros errantes eram 6. A Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte e Júpiter, que eram supostos planetas. Teve planetas que não foram citados por não ser possível a visualização a olho nu, e naquela época não tinham tecnologia como telescópio. Depois de um tempo, o filósofo Cláudio Ptolomeu, que além de astrônomo, era matemático, deu forma final a esta teoria na sua obra Almagesto, que foi baseada na hipótese de que a Terra estaria parada no centro do universo com os corpos celestes girando ao seu redor. O sistema geocêntrico grego é conhecido também como o sistema ptolomaico. Afinal, a teoria de Ptolomeu foi aceita e defendida inclusive pela Igreja Católica por aproximadamente 1400 anos. Depois de séculos, a teoria de Aristóteles começou a ser contestada por um dos pesquisadores, Nicolau Copérnico, que teve a coragem de dizer que a Terra gira em torno do Sol, e não o Sol que gira em torno da Terra, dando origem ao modelo heliocêntrico. Heliocentrismo é a teoria a respeito do sistema cosmológico, segundo a qual a Terra e os demais planetas giram em torno do Sol. Nicolau Copérnico, um polonês que viveu entre 1453 a 1543, é considerado o fundador da astronomia moderna e pai do heliocentrismo. Em 1514, Copérnico divulgou um modelo matemático no qual a Terra e os demais corpos celestes giravam em torno do Sol, contrário ao modelo geocêntrico aceito pela maioria e defendido pela Igreja por aproximadamente 1400 anos. O sistema geocêntrico ou ptolomaico descrevia um modelo no qual a Terra seria o centro do universo, que aliás seria finito. Nicolau Copérnico despertou-se através de um livro escrito por Ptolomeu, maior representante geocêntrico. Sua obra Almagesto descreve o conhecimento astronômico da época, confirmando que a Terra está parada no centro do universo, mas Ptolomeu não conseguiu explicar algumas irregularidades do sistema planetário. Copérnico frequentou a escola paroquial, sendo agraciado como cidadão acadêmico. Estudou nas melhores universidades, foi cursar direito na Itália, mas se interessou por geografia e astronomia. Fez medicina e era mais conhecido como médico por seus contemporâneos. Em 1512, tornou-se cônego da Catedral de Frankfurt, na Alemanha. Começou a desempenhar funções administrativas e, com o título recebido, estava assegurado por toda a vida. Dedicou-se mais à astronomia e construiu um observatório em uma das torres da Catedral. Foi Copérnico quem deduziu, após inúmeros cálculos matemáticos, que a Terra gira em volta completa ao redor de seu próprio eixo, e que isso explicaria os dias e as noites, e os movimentos do Sol e das estrelas. Foi ele também que, erroneamente, atribuiu o movimento anual ao Sol ao invés da Terra. Sua teoria foi estruturada após 30 anos de trabalho. Copérnico, prudente que era, divulgou suas observações e cálculos como uma hipótese, pois nessa época, por volta de 1530, a Igreja julgava e condenava como heresia qualquer ideia contrária à que ela própria, a Igreja, defendia. Somente em 1543, mesmo ano de sua morte, Copérnico autorizou que um discípulo, Jorge Hyrtacus, publicasse sua obra sobre a revolução dos orbes celestes, não mais como uma hipótese, mas colocando a teoria heliocêntrica como um modelo científico. Copérnico foi um dos primeiros pensadores que contestou a teoria de Aristóteles, que afirmava que a Terra era o centro do universo. Ele, sem um telescópio, teve a coragem de contrariar Aristóteles, dizendo que a Terra gira em torno do Sol. Essa teoria foi chamada de modelo heliocêntrico. Giordano Bruno, filósofo e teólogo italiano, publicou em 1584 o livro De Infinito Universo e Mundi, no qual defende o heliocentrismo e acrescenta o universo é infinito.
Por essas e outras afirmações relativas à física, Giordano Bruno foi excomungado e queimado vivo pela Santa Inquisição no ano de 1600. Antes de executá-lo, Carrascos decepara sua língua para impedi-lo de proferir palavras horríveis. A condenação do filósofo como herege, por ordem do Papa Clemente VIII, encerrou uma vida de peregrinações, disputas e tormentos. Nascido em 1548, na cidade de Nola, perto de Nápoles, Giordano Bruno ingressa na Ordem dos Dominicanos em sua juventude, abraçando mais tarde, em Genebra, doutrina de João Calvino. Acusado de heresia, foge para assumir uma carreira de estudos e viagens. Leciona a teologia calvinista, inicialmente em Toulouse e depois em Paris, Oxford e Wittenberg. Dotado de uma memória prodigiosa que lhe permitia recitar de cor 7.000 passagens da Bíblia ou ainda 1.000 poemas de Ovídio, o filósofo era muito bem visto pelos príncipes da Europa. Incansável e em constante oposição às escolas tradicionais, jamais encontrou um posto permanente. Seus grandes trabalhos metafísicos, De la causa principio e uno, 1584, e Del infinito universo e mundi, foram publicados na França. Mais tarde, essas obras surgiram também na Inglaterra e na Alemanha. Bruno também escreveu sátiras e poesias. Em 1591, viajou para Veneza, onde foi processado por heresia pela Inquisição. Após sua prisão em Roma, foi queimado até a morte na fogueira. Bruno desafiou todo o dogmatismo, inclusive o da cosmologia copernicana, cujos princípios fundamentais sustentava. Acreditava que nossa percepção de mundo estava relacionada com a posição no espaço e no tempo no qual vemos. Havia, portanto, várias maneiras possíveis de interpretação do mundo. Consequentemente, não se podia postular uma verdade absoluta e nem estabelecer qualquer limite ao progresso do conhecimento. Imagina um mundo composto por seres individuais, governado por leis fixas de relacionamento. Esses elementos são chamados de mônadas, eram definidos indivisíveis, imateriais, baseados numa divindade panteísta infinita, que se manifesta em nós e no mundo todo. A influência de Bruno na filosofia que se seguiu, especialmente na de Spinoza e Leibniz, foi profunda. Sensibilizado pelas descobertas de Copérnico, Bruno imaginou um universo infinito em que Deus seria a alma. Concebeu uma pluralidade de mundos análogos ao nosso, num universo que não teria sido criado, mas que teria existido por toda a eternidade. Esta filosofia panteísta se opunha frontalmente à teologia cristã. Giordano Bruno publica suas ideias em 1584, em italiano e em latim. Todavia, não se contenta em apenas pensar e escrever. De natureza combativa, antagoniza-se com a maioria dos teólogos e pensadores de seu tempo. A condenação do filósofo é representativa de intolerância e de excessos ideológicos do fim da Renascença, tanto no campo católico quanto no campo protestante. Em 1553, o médico Michel Servet havia sido submetido à mesma sentença de Bruno, em Genebra, por iniciativa de Calvino. Em 1633, Galileu era denunciado pela Inquisição, mas se retrata e escapa da fogueira. Galileu Galilei foi o primeiro homem que teve a brilhante ideia de apontar um telescópio para o espaço. Galileu viu um cosmo muito diferente do de Aristóteles. Viu nossa Lua, planeta Júpiter e suas luas, os anéis de Saturno, um cosmo idêntico ao de Copérnico, com o Sol no centro e os planetas girando à sua volta. O problema era que a Igreja acreditava que a Terra era o centro de tudo, por isso ele foi preso até a sua morte. Kepler descreveu com riqueza os detalhes a órbita dos planetas. Ele disse também que os planetas andam em formas elípticas e o Sol ocupa a maior forma elíptica. Ficou conhecido como a primeira lei de Kepler. A terceira lei de Kepler, conhecida como harmônica, corresponde a uma proporção entre intervalos de tempo em que o planeta gira em torno do Sol e a sua distância média em relação a ele. A lei harmônica afirma que o quadrado do período da resolução de um planeta é proporcional ao cubo da sua distância média. Newton deu um grande avanço qualitativo e conceitual no conhecimento da física, a ação de uma força atrativa agindo entre dois corpos com massa, a força atrativa ou gravitacional. Uma força que existe não só apenas entre planetas, estrelas e satélites. A gravidade está presente em todos os corpos de massa.
A intensidade da força gravitacional entre dois corpos depende de uma constante do valor de suas massas e a distância entre eles. Com a força de atração gravitacional, foi possível consolidar de vez a teoria heliocêntrica de Copérnico.